Este é o grande round dos Policlínicas na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O câncer é uma doença muito frequente. A Organização Mundial da Saúde, através dos seus órgãos epidemiológicos, estima que existam 12,7 milhões de casos novos diagnosticados por ano no mundo. Quando a gente olha para a estatística acumulativa, esse dado é mais impressionante ainda, porque 1/3 das mulheres vai ter câncer ao longo da vida e metade dos homens vai ter câncer ao longo da vida. No entanto, um aspecto importante é que o índice de curabilidade tem aumentado. Em ambientes desenvolvidos, 65% dos casos de câncer são curáveis. E por essa razão, nós trouxemos 2 médicas do serviço de radioterapia para ver como a radioterapia compõe o tratamento do câncer. A doutora Marta Nassif Pereira Lima, que é chefe da unidade de radioterapia do Hospital de Clínicas, e a doutora Daniela Vargas Barleta, que é médica da unidade de radioterapia do Hospital de Clínicas. Quem começa? Eu posso começar. Pode começar? Enfim, como é que a radioterapia compõe o tratamento do câncer para nós atingirmos esses níveis de curabilidade, Marta? A radioterapia é amplamente utilizada há muitos anos, como parte do tratamento de pacientes oncológicos, juntamente da cirurgia e da oncologia clínica. E a gente estima que cerca de 60% de todos os pacientes oncológicos, em algum momento da evolução da sua doença, vão necessitar ou vão ter indicação de fazer radioterapia. Desses 60%, cerca de 40%, a radioterapia vai ser utilizada com intenção curativa. Um exemplo que tu citaste aí, as pacientes com câncer de mama, a radioterapia tem um papel importantíssimo na curabilidade dessas pacientes. Câncer de próstata também, a radioterapia pode ser utilizada como tratamento primário definitivo, com chances de cura equiparáveis às da cirurgia em casos selecionados. E a gente pode usar a radioterapia de várias formas, em vários momentos do tratamento. Ela pode ser combinada à quimioterapia, ela pode ser feita antes de uma cirurgia. Um outro papel também muito importante da radioterapia para os pacientes que não têm uma doença curável, mas que têm dor óssea, por exemplo, a radioterapia tem um papel muito importante em aliviar essa dor. A gente consegue aliviar a dor em cerca de 70% dos casos dos pacientes. E isso é muito importante para a qualidade de vida deles. Quando a gente está falando em radioterapia, nós estamos falando em energia, né, Daniela? Como é que a radioterapia funciona? A radiação, na maioria das vezes, no tratamento mais comum do dia a dia, que é a radioterapia externa, ela é um raio-x de alta energia. É uma radiação eletromagnética, sem carga, sem massa, e ela é focada no alvo onde eu desejo. Então, o paciente é exposto à irradiação. Então, o tratamento da radioterapia é localizado. Normalmente ele é diário, de segunda a sexta-feira, 5 frações na semana. Se convencionou que sábado e domingo não. Então, eu não posso fazer o tratamento diariamente para ir mais rápido. Eu preciso ter essas pausas para melhorar a tolerância e ter efeitos colaterais sob controle. Então, diariamente, 5 dias por semana, de segunda a sexta-feira. E podemos dizer que a média de duração de tratamento vai de 4 a 7, 8 semanas. Digamos que um mês e meio. Nos tratamentos curativos, principalmente. Então, claro que também há a braquiterapia, que é a colocação de material radiativo em contato com o tumor. Acho que talvez o mais conhecido é a braquiterapia ginecológica, que coloca aí fontes radioativas em sondas intrauterinas, por exemplo. Mas o corriqueiro do dia a dia, a radioterapia externa, é o raio-x, é a radiação eletromagnética. E cada fração da radioterapia tem um importante percentual de destruição de células tumorais, né? É interessante essa pergunta porque muitas vezes o paciente pensa que a célula vai ser queimada, vai ser destruída, explodida. Eles têm muita lenda sobre isso, mas na verdade a irradiação, quando eu exponho o paciente naqueles segundos, aquele efeito físico se transforma num efeito molecular e biológico.
E o efeito molecular é a quebra do DNA. A radiação quebra o DNA de maneira importante, as duplas quebras, e aquela célula vai só morrer quando tentar se dividir, quando entrar no ciclo celular novamente. Então, isso é um dos motivos que a radiação pode demorar para mostrar o seu efeito. Então, muitos pacientes perguntam, no câncer de próstata, tão tratado pela radioterapia, por que eles não medem o resultado da irradiação durante o tratamento? Por que a gente vai medir só meses, às vezes anos depois? Porque se eu tiver um tumor de ciclo celular lento, a morte da célula também vai ser lenta. Ao contrário, se eu tiver um tumor de ciclo celular rápido, eu vou ter uma morte mais rápida. Esses resultados que nós temos obtido em oncologia, de redução expressiva da mortalidade por câncer, eles se devem muito à combinação da radioterapia com outros métodos de tratamento. E isso envolve, evidentemente, muitos cuidados em relação à assistência a esses pacientes e à combinação desses métodos. Quais são os riscos dessas combinações? Bom, os riscos começam dependendo da área que a gente está irradiando, né, e de que tipo de combinação a gente está falando, se é uma combinação com quimioterapia, se vai ser uma combinação com cirurgia, não ao mesmo tempo, mas como é que vai se dar essa combinação. E os pacientes, a gente costuma dividir, né, os riscos em riscos agudos, que ocorrem enquanto o paciente está tratando e num período curto após o término do tratamento, e depois os riscos de alguma coisa muito tardiamente acontecer em decorrência dessa radiação que foi feita. Os riscos agudos, eles são muito frequentes, a gente poderia dizer, e eles são, felizmente, temporários, né? Eles costumam ocorrer naquele período autolimitado e depois desaparecer, e o paciente não fica com nenhum problema em decorrência daquilo. Os riscos tardios, por sua vez, também, felizmente, são muito infrequentes, a gente pode dizer que eles são da ordem de menos de 10%. E isso tudo é manejado com o acompanhamento da equipe médica da radio-oncologia. Então, nós acompanhamos o paciente durante o tratamento consulta quase que semanalmente conosco para que a gente possa acessar o que ele vem apresentando e enfim, orientar, tratar o que for necessário. E tardiamente também, a gente acompanha o paciente depois que ele termina o tratamento para avaliar a resposta do tratamento e avaliar eventualmente se o paciente está apresentando... Frequentemente os riscos agudos eles são menos graves do que os riscos tardios, né? Mas também os riscos tardios são muito raros de acontecer. É isso aí. E quais os novos métodos de radioterapia que estão sendo introduzidos, visando não só melhora do rendimento, mas também diminuição da toxicidade, Daniela? Isso, então, toda a melhora e a evolução na informática e na imagem, principalmente, ela veio para dentro da radioterapia. Então, com melhores imagens diagnósticas, a gente conseguiu enxergar melhor o nosso alvo de tratamento e conseguimos usar essas imagens especificamente para tratamento, para definir esse alvo. E aí surgiram técnicas onde eu posso me concentrar muito melhor nesse alvo, diminuindo a dose nos órgãos vizinhos. Se eu diminuo a dose nos órgãos vizinhos, eu diminuo tanto efeito agudo quanto efeito tardio, como a doutora Marta falou. Talvez num primeiro momento eu não aumente curabilidade, tem certas doenças que são dependentes de dose e que eu consigo curar mais, como foi o câncer de próstata, por exemplo, mas eu com certeza aumento a qualidade de vida, diminuindo efeitos colaterais e podendo dar chance a combinações mais intensas de tratamento como quimioterapia e dando uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então todas essas técnicas vieram nos aparelhos mais modernos. Tridimensional conformal hoje em dia é o padrão, não existe mais aquela radioterapia convencional de antigamente. Radioterapia de intensidade modulada, radiocirurgia, radioterapia estereotáxica fracionada. Então, há uma combinação de técnicas, mas todas, acho que a intenção é atingir melhor o alvo, enxergar melhor o alvo, entender melhor a biologia tumoral, adequar doses, frações, isso que eu falei da fração uma vez ao dia, 5 dias na semana, 1 por um mês, é um padrão, mas isso tudo está se revendo também no momento que eu tenho possibilidades técnicas de fazer algo diferente e ser mais intenso e aumentar a curabilidade.
Com radioterapia estereotáxica é possível fazer tratamento hoje de determinadas situações em uma sessão única de radiação, né? Isso é o conceito de radiocirurgia, né? A radiocirurgia estereotáxica. Estereotaxia seria o conceito de achar um ponto no espaço. Então, eu tenho uma lesão muito pequena cerebral de uma metástase, eu tenho coordenadas no espaço de frações de milímetros de certeza, e eu consigo entregar uma dose muito grande em uma vez só, sendo mais efetivo. Mas eu também sempre gosto de enfatizar que toda essa melhora na informatização, nas imagens, na tecnologia, tudo isso o dinheiro compra, com certeza. Mas para fazer tudo isso funcionar harmonicamente tem que se ter uma equipe de pessoas, e esse valor é inestimável, né? O valor da formação da equipe. E a equipe da radioterapia, digamos assim, ela tem centrada, talvez, no radio-oncologista, que tem o seu braço direito, o físico médico, ele não faz nada sem o físico, e o técnico em radioterapia, que é o técnico que opera diretamente os nossos aparelhos. Mas, claro, com uma equipe de enfermagem extremamente importante, nutrição, fisioterapia, psicologia, faz muita diferença trabalhar num serviço com uma equipe bem... É uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, e o trabalho é transdisciplinar porque envolve várias outras atividades médicas, né? É verdade. Bom, se você tiver dúvidas em radioterapia, tanto a doutora Marta Nassif Pereira Lima como a doutora Daniela Vargas Barleta vão estar à sua disposição para responder perguntas e também para ouvir os seus comentários críticos. Eu sou James Fleck, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que foi dada a esse programa. Até a próxima oportunidade.